Então, beleza. Hoje aqui, pessoas, a gente vai continuar falando sobre os inversores, né? Sobre as características de funcionamento dos inversores. A diferença é que a gente vai dar uma analisada nos circuitos como um todo, por se assim dizer, né? Na aula passada ali, o que eu mostrei para vocês eram aqueles circuitos base do funcionamento. Hoje, a gente vai ver os circuitos completos, por se assim dizer, né? Das nossas aplicações. E a gente vai ver ali algumas características de simulação e algumas características de formulação que a gente acaba tendo para esses nossos elementos inversores, tá ok? Então a gente fez a base do funcionamento ali na aula passada, hoje a gente vai incrementar aquele funcionamento, vai incrementar as características ali dos nossos inversores para que a gente possa, digamos assim, construir um inversor de forma completa, beleza? Então, vamos lá. Aqui a nossa imagem padrão, né? Só para a gente se situar e relembrar onde a gente está, né? Vocês já estão de saco cheio de ver essa imagem. Eu falo isso toda aula, né? Porque toda aula tem essa imagem aqui da nossa divisão. Então, relembrando que estamos neste ponto, né? Dos nossos inversores. Analisando aqui, então, conversores que vão do CC para o CA. Beleza? Então, é esse tipo de conversor que estamos analisando neste momento. Então aqui já começando ali com o nosso inversor de meia ponte, ok? A gente viu o inversor de meia ponte na aula anterior, onde a gente tinha apenas as duas fontes, as chaves e a nossa carga, né? Então aquele circuito era o circuito base de funcionamento daquele inversor no fim das contas, né? Aqui esse circuito que eu estou mostrando para vocês agora, que está aqui nessa imagem, nesse esquemático, seria o circuito completo para que a gente consiga fazer a nossa resposta CA do sistema, tá? Relembrando que se a gente fizer a utilização daquele circuito padrão, onde a gente tem as fontes, as chaves e a nossa carga, o que a gente acaba tendo ali na nossa saída sobre a carga vai ser uma onda quadrada, né? Ah, eu quero uma onda quadrada? Não necessariamente, né? Se a gente estiver falando da nossa energia de forma comum, por se assim dizer, né? A nossa energia CA, ela é uma energia do tipo senoidal que a gente faz a utilização. Então não faria muito sentido a gente fazer a conversão daquele nosso, daquela nossa energia CC para uma energia CA quadrada. A gente teria que ter uma formatação, ter uma capacidade de fazer com que aquela energia se torne uma energia que tenda a ser senoidal. Tá? A gente vai ver ali na questão da simulação que por ser um sistema chaveado, por ter N características, a gente não vai ter uma onda senoidal perfeita, né? Não é isso que a gente espera também no fim das contas, mas a gente consegue ter uma tendência de onda senoidal no fim das contas, tá? Então a gente não vai ter uma senoide perfeita, mas a gente vai ter uma característica senoidal bastante interessante ali no nosso conversor, tá? Então a gente sai de uma resposta quadrada, uma resposta talvez fora do ideal, e vai aqui para uma resposta senoidal muito mais dentro do nosso ideal, tá? Então, beleza. Então aqui, relembrando, né, que o nosso inversor de meia ponte, o que ele tem que ter obrigatoriamente? Obrigatoriamente ele tem que ter aqui uma característica de fonte de alimentação simétrica ou duas fontes de alimentação simples, tá? Aonde a gente vai ter uma tensão, aqui está sendo chamada de VG, e uma segunda tensão também chamada de VG, certo? Pode ser VG, pode ser VS, né, de V-source, então a gente VI, de V de entrada também, então a nomenclatura aqui, ela pode alterar dependendo
bibliografia que a gente faz a utilização, mas nesse formato aqui a gente tem que fazer a utilização a princípio desses dois pontos de tensão com um ponto central aqui para a nossa tensão. Percebam, ou vamos relembrar, né, que as duas fontes elas vão sempre apontar para o mesmo lado, ok? Aqui a gente tem as nossas chaves, né? Então Q1 e Q2 elas estão sendo representadas pelo nosso transistor, ok? Então aqui já é um formato bem mais real, né? A gente não vai usar uma chave mecânica, né? A gente vai usar um transistor, vai usar algum elemento que tenha a capacidade de ser controlado, né? Que tem o seu ligamento e o seu desligamento controlados. Então esses transistores aqui, eles vão realmente servir como as nossas chaves, certo? Eles têm a característica de ter tanto o ligamento quanto o desligamento controlado. E esses diodos que estão aqui, eles não estão servindo como chave para essa aplicação, ok? Esses diodos, eles estão servindo como diodos de proteção, tá? Então, nesse caso, nessa aplicação, eles não têm influência necessariamente no chaveamento, como é, por exemplo, o caso de um retificador. No caso de um retificador, o diodo ele vai ter uma característica de chaveamento, onde o chaveamento ele não é nem o ligamento nem o desligamento controlados. Aqui não, ele não tem característica de chave, porque ele está servindo como proteção para caso de curto-circuito. Ok? Então a gente tem esses dois diodos aqui, digamos assim, em paralelo com as nossas chaves, para que caso venha acontecer de as nossas duas chaves terem ali alguma característica de curto-circuito, eles tenderem a gerar algum nível de proteção, tá? Então eles vão estar ali em paralelo com o nosso chaveamento, tá? Então eles não têm característica de chave dentro deste circuito em específico. Gente, normalmente isso para todas as aplicações aqui de inversores, a gente normalmente vai utilizar um diodo para cada chave, um diodo para cada transistor, né, para gerar essa característica de proteção. Ah, prezado, eu quero tirar esses diodos, posso? Poder, você pode, né? Não tem problema nenhum. O sistema ele não vai parar de funcionar por causa disso. O funcionamento dele tende a continuar igual. Não que tende, ele vai continuar igual no fim das contas, né? Mas o ideal é que esses diodos estejam ali posicionados para que a gente tenha essas proteções sobre o sistema e sobre as chaves. Ok? E aqui, o que a gente tinha lá como padrão da nossa aula anterior, né? Aqui a gente já tinha a nossa carga interligada, a nossa carga ela estava aqui no meio do circuito, né? Nesse esquemático, a nossa carga ela está aqui fora, né? Mas vejam que eu tenho uma ligação pelo terra, né? Então, o terra aqui e o terra aqui é o mesmo ponto de ligação. Então, a gente continua fazendo a ligação desse ponto para esse no fim das contas, tá? Então, não é porque a gente está expandindo o desenho, por assim dizer, o desenho aqui do nosso esquemático, que a gente está alterando ele, que ele está tendo algum tipo de alteração estrutural. Não, a gente não está alterando a estrutura dele, a formatação estrutural continua exatamente a mesma, aqui a gente só está desenhando ele de uma forma diferente. Aí o que vocês podem falar, né? Ah, prezada, mas não tem uma carga puramente resistiva como a gente viu semana passada. Aqui tem uma carga resistiva, tem um L e tem um C. Então brotou um L e brotou um C do além aqui agora, junto à nossa carga, né? Por que que aconteceu isso, né? Por que que brotou esse L e por que que brotou esse C, né? Esse L e esse C, eles vão funcionar aqui dentro do nosso circuito como elementos de filtragem, né? Então eles vão ter aqui uma tendência de fazer com que o nosso sinal, que é quadrado, caso a gente faça utilização única e exclusivamente do nosso elemento resistivo,
se torne um sinal com tendência senoidal, fazendo a utilização ali desse nosso filtro. Tá? Então, esses dois componentes colocados nessas posições, eles vão fazer com que a gente tenha uma alteração na resposta de saída, certo? Então, a minha onda, ela vai deixar de ser uma onda quadrada na saída para se tornar uma onda que tem uma tendência senoidal. Óbvio, se a gente detalhar o funcionamento dessa onda, dependendo da frequência, dependendo da forma que a gente fizer a análise nela, a gente vai encontrar ali, ou pode acabar encontrando uma forma quadrada, né? Ou também uma forma triangular. Então tudo vai depender ali da nossa frequência de chaveamento, no fim das contas. A gente tem que ter uma frequência de chaveamento para que esses sistemas funcionem e para que esse filtro funcione corretamente. Se a gente usar ali uma frequência de chaveamento extremamente baixa, esses nossos dois elementos eles vão entrar em processo de regime permanente, né, obrigatoriamente, e vai acabar acontecendo que a nossa onda ela vai continuar quadrada. Não é necessariamente isso que a gente quer. A gente quer que esses elementos eles trabalhem dentro do nosso regime de carga, certo? Então a gente quer que eles estejam chaveando, para que eles tenham uma composição dentro do nosso sinal de saída. Se a gente simplesmente chavear isso com uma frequência muito baixa e testar, o que a gente vai acabar vendo seria tipo uma onda quadrada na saída com uns spike aleatório. O spike que seria a situação da carga dos nossos dois elementos. Então, idealmente, a gente vai chavear esses caras com uma frequência mais alta para que eles gerem uma influência na tensão e na corrente da nossa resistência em si. Então, a gente olha para isso aqui como se fosse uma carga RLC, né? Tudo bem, a carga em si é só a parte R e aquele LC é o filtro que vai gerar a nossa resposta, vai ajudar a gerar a nossa resposta senoidal na saída, ok? Então eles acabam gerando essa influência, mas a gente poderia também olhar para aquilo ali como uma carga RLC propriamente dita, ok? Então colocar esse filtro, colocar esses dois elementos ali, fazem com que a gente tenha, no fim das contas, uma tendência de resposta mais próxima daquela que a gente gostaria de ter dentro da nossa aplicação, que é a aplicação de transformar uma tensão contínua para uma tensão de saída CA alternada e senoidal, né? Ah, Priscila, mas eu não posso aplicar a tensão quadrada em algum lugar? Poder, acho que a gente até pode, né? Mas para a grande maioria das aplicações, a necessidade que a gente tem é uma necessidade de tensão CA, certo? Então, a partir do momento que a gente tem uma necessidade de tensão CA, a gente vai ter que fazer a utilização desse filtro, desses dois componentes LC, para gerar essa característica na nossa saída, ok? Também vai ter ali uma questão de chaveamento que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que também vai gerar algum nível de influência nessa nossa resposta, tá? Mas a partir do momento que a gente tem a nossa carga, a gente tem que obrigatoriamente colocar esses dois elementos para conseguir ter a geração da nossa saída senoidal, tá? Então, sempre o ideal é a gente pensar em questão do senoidal para que a gente consiga que essa aplicação funcione da forma correta, por se assim dizer, beleza? Então aqui os diodos servem como proteção, nesse caso, os transistores servem como chave propriamente dita, o L e o C servem como filtro, entre aspas, filtro, né, para gerar a tendência senoidal, e o R é a nossa carga propriamente dita dentro do nosso sistema, ok? Então, a gente tem essa nova composição dentro desse circuito. Ah, mas muda muito a estrutura base? Não, a estrutura base continua sendo a mesma, tá?
A estrutura base continua sendo que a gente não pode chavear os dois ao mesmo tempo, a princípio, né? A gente tem que ter uma característica onde o primeiro, o Q1 ali vai estar fechado, o Q2 vai estar aberto. Quando o Q1 abrir, daí sim a gente pode fechar o Q2. Então essas características continuam a mesma. A gente continua tendo uma resposta quadrada sobre aquele ponto de tensão dos transistores, que seria esse aqui, e daí daqui para frente que a gente tem alteração por causa da parte LC, ok? Pergunta do Nicolas. Professor, o PWM é o mesmo nos dois transistores? A gente diz que sim, né, Nicolas, só que com a defasagem, né, no fim das contas. Então a gente usa a mesma estrutura de PWM para os dois. O que a gente não pode fazer é com que, como eu comentei ali, que os dois estejam fechados ao mesmo tempo. Os dois eles podem até estar abertos ao mesmo tempo, mas eles não podem estar fechados ao mesmo tempo, tá? Ah, mas eu tenho as proteções ali, ok, mas idealmente falando a gente não deve fechar os dois ao mesmo tempo, mesmo com a nossa proteção, tá? Mas o PWM em si, a formatação do sinal, a princípio é a mesma, tá? Eu vou até mostrar ali depois uma outra formatação de PWM que a gente pode fazer sobre esses elementos ali, mas sempre vamos considerar que sim, ela vai ser o mesmo PWM. Beleza, Nicolas? Não sei se foi bem isso que você perguntou, ou se era questão dos... Tá. Beleza, então. Deixa eu tomar uma água aqui, só um instante. Beleza? Então, tranquilo. Então, a nossa função aqui, digamos assim, a questão era da estrutura mesmo. Parecia óbvio, mas queria melhor claridade. Não. Deixa eu até voltar, né? Por mais que possa parecer, entre aspas, óbvio, é um ponto importante, né, cara? Até falei isso na aula passada, tô falando de novo, porque por mais que às vezes possa parecer óbvio, né, tipo, a gente não pode acionar os dois ao mesmo tempo, né, mas às vezes num descuido a gente faz. Então, normalmente são as coisas mais óbvias ali que podem até acabar fazendo com que a gente tenha algum tipo de problema na estrutura, porque são essas coisas, entre aspas, óbvias que a gente acaba negligenciando no fim das contas. Beleza? Mas sempre considere ali que se eu for fazer um PWM padrão mesmo, a gente vai ter um PWM defasado, né? Eles podem ter a mesma frequência, eles podem ter o mesmo DUT, mas eles vão estar defasados um do outro para que a gente não tenha problema ali com os elementos. Ok? Teria que ser 50%? Então, se eu for usar um PWM padrão, o ideal sim, né? Para eu gerar uma onda senoidal, a princípio com a mesma amplitude da entrada, sim. Caso a gente queira gerar uma amplitude menor do que a amplitude da entrada, aí eu diminuo essa porcentagem, né? Então pense assim, a partir do momento que você está chaveando 50%, 50%, você consegue fazer com que a amplitude da saída tenha a mesma amplitude da entrada, né? Então esse VG vai aparecer aqui no teu VO. Então vai ser VG positivo e VG negativo, beleza? Chaveando ali com uns 50%. Se você faz um chaveamento de, por exemplo, 25%, o que iria acontecer? Seria ter 25% do tempo Q1 fechado, 25% do tempo Q1 e Q2 aberto, 25% do tempo Q2 fechado e 25% do tempo os dois abertos. Então, quando você faz isso, você pode continuar conseguindo a tua tensão senoidal ali na saída com essa formatação, mas você diminui a tua tensão máxima na saída. Então, ao invés de você ter VG na saída, você vai ter VG que vai multiplicar
a raiz de 1 menos 2TS, desculpa, 2D sobre TS, né? O que é o TS e o que é o D, né? O D seria ali a tua razão cíclica e o TS seria o teu período total. Então, dessa forma, você vai sempre diminuir a tua tensão eficaz sobre a carga. Então, é obrigado a ser 50%? Respondendo especificamente a tua pergunta, não é obrigado a ser 50%, mas quando você coloca 50%, você vai ter que, sobre a carga, você vai ter a mesma tensão da entrada. Se você colocar menos que 50% de Dutch, você vai ter menos que a tensão de entrada sobre a carga. Ok? Eu acabei dando uma pequena volta aqui, mas respondido sua questão, Nicolas? Beleza? Mais ou menos? Tá. Aí uma outra pergunta interessante que você poderia fazer. Vou até prever uma pergunta aqui, se você me permite. E se eu colocar mais que 50%? Eu posso colocar mais que 50%? Aí não, aí pipoca. Aí não dá para colocar 60%, né? Porque daí você iria fazer uma sobreposição das duas chaves, né? Então, no máximo tem que ser 50%, né? Considerando que 50% do tempo vai ser Q1, 50% do tempo vai ser Q2. Aí você pergunta de novo, e se eu quiser elevar a tensão, né? Beleza, você falou que 50% vai ser com que a gente tenha o nosso VO igual à nossa entrada. Se tiver menor que 50%, a gente vai diminuir, mas se eu quiser elevar, o que eu faço? Aí a gente vai ter que trabalhar com a formatação push-pull, que é a formatação com transformador. Então, a gente pegaria a tensão da saída, jogaria ali num transformador para fazer essa elevação, tá? Para não poder deixar uma onda maior que a outra, pode também, né? Também dá para fazer isso. Dá para deixar uma com 60, uma com 40, por exemplo. Só que daí você está formatando de outra forma. Tá? Ali eu considerei a tua pergunta, Nicolas, como se os dois sempre fossem iguais. Beleza? Dá para fazer os dois sendo diferentes? Dá. Mas daí já é outra formatação de sinal. Tá ok? Essa push-pull não exige demais, ou li errado alguma coisa em datasheet. Como assim, Thiago, exige demais? Não sei se eu entendi bem a sua dúvida. Você vai ter o trafo, né? Vamos lá, deixa eu tentar ver se vai meio que por esse caminho a tua dúvida. A gente vai ter o trafo, né? O trafo vai ser um elemento que vai ter um gasto energético relativamente grande dentro do sistema, né? E a gente vai acabar tendo uma perda de eficiência colocando esse trafo, né? Só que aí que tá. Como que a gente pode fazer essa transformação, né? Não tem outra saída. A gente não vai conseguir ter uma outra saída para fazer isso. Você até poderia colocar, Priscila, mas a gente, em vez de colocar um trafo, não pode pegar e colocar um bust para fazer essa conversão de elevação de tensão? Não daria, porque a gente teria que colocar o trafo aqui na saída, né? Então o trafo no push-pull ele vem aqui, na própria saída. Então essa saída ela já vai ser alternada. O bust, ele obrigatoriamente é para um sistema contínuo, então ele não funcionaria. Então a melhor saída que a gente acaba tendo é a saída de fazer a utilização do transformador. Mas eu posso usar dois busts, um para a parte positiva, um para a parte negativa. Aí a gente pode fazer um chaveamento entre eles. Se torna um processo muito trabalhoso. E na verdade eu nunca vi, né, alguém fazendo necessariamente isso. Teoricamente dá para fazer? Até dá, mas não sei se é válido, sabe, ir por esse caminho. Então o caminho mais fácil ou o caminho mais viável seria ir por push-pull usando o transformador, né? Tem outras saídas? Putz, talvez tenha, mas as outras saídas elas vão acabar não sendo viáveis, né? Aí, mas a gente tem perda no transformador, ele vai esquentar, eu vou ter...
ok, né? Tipo, vamos ter, mas a gente não tem como fugir disso, né? Infelizmente. Seria mais caro? O que sairia mais caro? Desculpa, Thiago. Eu falei tanta coisa aqui que eu não sei exatamente o que você está perguntando. Às vezes eu me perco nas próprias coisas que eu estou falando. Então, você disse fazer essa pira do bust que eu comentei ao invés do trafo? Sairia bem mais caro fazer isso, né? Nossa, sairia bem mais caro. Porque você teria que ter, você teria que ter um sistema de controle para cada bust diferente, você teria que ter um sistema de controle para selecionar para qual bust vai, e você ainda teria 2 busts. Então seria, acho que bem complexo e bem caro fazer isso. O trafo é um elemento barato? Não necessariamente, mas fazer isso aí vai ser muito mais caro do que usar um trafo. Só de ir na loja e comprar essa basicamente. Só que você vai gastar de bonde mais caro do que isso. Então, aí que tá, né? Tipo, tem possibilidades? Tem. Vale a pena? Acredito que não, pessoal. E não só por custo, tá, Thiago? Por custo, o custo do fazer os 2 bust ali e tudo mais, vai ser muito mais caro do que usar um trafo, além do baita trampo que vai se ter em função de ter a utilização dos 2 bust, de ter a utilização de todo um baita de um sistema de controle para isso. Porque se você for pensar, você vai ter que ter 3 sistemas de controle a mais. Né? Você vai ter que ter um sistema de controle 2, um para cada bust, e mais um para controlar para qual bust vai. A chance disso dar errado também, de você errar o sistema de controle e queimar alguma coisa, é muito maior. Então tem perda no trafo? Tem. Ok, compensa isso de alguma outra forma. Entende? Então, é aquela. A gente não vai ter nenhuma aplicação que vai ser perfeita no fim das contas. A gente não vai ter nenhuma aplicação que vai ter uma resposta ideal, ou que vai ter 100% de eficiência, ou que vai ser linda, magnífica e sensacional em relação a tudo. Né? A gente vai ter soluções boas, muito boas, né? A solução do push-pull é uma solução muito boa no fim das contas, se a gente olhar o contexto como um todo, só que ela não é perfeita, obviamente, e a gente vai ter ali uma questão de desgaste, de perda de energia, de custo e assim por diante, mas qual seria a outra forma de viabilizar isso? De viabilizar, sinceramente, não vejo muitas outras formas. Beleza, pessoas? Beleza, Thiagos? Ok? Não sei se foi bem isso o teu ponto, mas acho que foi mais ou menos nessa linha, né? Então, beleza. Então, okidoki. Então, vamos lá. Minha dúvida, boa. Boa, fechou. O outro Thiago lá, que nem tinha nada a ver, mas foi citado. Eu tenho que começar a chamar vocês pelo sobrenome, porque senão fica muito complicado, né? Tem a turma de terça-feira que tem 5 Pedros na turma. Imagine. Vou ter que começar a chamar pelo sobrenome, vai ficar mais simples. Ou pode chamar de Tiagão, Thiago e Tiaguinho. O problema é saber quem que é quem, né? Também. Deixa baixo, vamos chamar pelo sobrenome. Exalta Samba, boa. Ai. Foco aqui, meus caros. Vamos lá, foco. Vai pelo peso. Boa. É que perguntar o peso é deselegante. Então, beleza, vamos lá. Aqui, pessoas, a gente tem uma função de transferência para nossa formatação do nosso sistema CCCA, para o nosso conversor CCCA aqui, tá? Essa formatação aqui, ela depende, né, de algumas coisas que eu ainda vou mostrar para vocês em instantes, tá? Mas já vamos dar uma olhada aqui nessa função. O que a gente tem aqui no fim das contas? A gente tem aqui uma relação
de VO e uma relação de D, sendo o D aqui uma característica de razão cíclica, né, que a gente pode ter aqui questões de variação, né. Óbvio, se a gente olhar aqui, eu vou colocar 0,5, né, de razão cíclica, a gente vai ver que o nosso VO é 0, de acordo com essa nossa função aqui de transferência com acordo com esse gráfico. Justamente porque a gente pode olhar para o nosso VO de duas formas. A gente pode olhar para o VO médio ou VO eficaz e a gente pode olhar para o nosso VO instantâneo. Então, melhor, a gente pode olhar para ele de três formas, né? Então, a gente pode olhar para o VO médio, a gente pode olhar para o VO eficaz e a gente pode olhar para o nosso VO instantâneo. São coisas diferentes no fim das contas, tá? Por quê? Para uma onda quadrada, ok, o VO instantâneo ele vai ser praticamente igual em todos os pontos, entre aspas, né? Na parte positiva ele vai ser igual em todos os pontos e na parte negativa ele vai ser igual em todos os pontos. Se a gente olhar para um sistema senoidal, o nosso VO ele vai ter uma tensão diferente em cada instante de tempo, ok? Então a gente vai ter uma diferença de tensão do VO instantâneo a todo instante de tempo, caso ele tenha essa resposta senoidal, ok? Se a gente olhar para o VO médio, né, a gente vai acabar vendo que, né, para uma onda quadrada, o valor médio é 0, se a senoide ela for perfeita dos dois lados. Se a gente for olhar para uma onda quadrada, se o tempo positivo e o tempo negativo forem iguais, o que a gente vai ter? A gente também vai ter um valor médio de 0. Então, normalmente não faz muito sentido a gente falar de valores médios aqui. Faz muito mais sentido a gente falar de valores eficazes, ok? Então, essa é a ideia. Dificilmente a gente vai falar de valor médio aqui para esses elementos e vai sim falar de valor eficaz ou valor instantâneo, tá? Aqui voltando até na sua pergunta lá atrás, Nicolas. Eu posso ter com que dois elementos tenham tempos diferentes ali no DUT? Posso, né? Posso colocar 0,6 em um, consecutivamente o outro vai ter 0,4. Então, vou conseguir fazer com que o meu valor médio ele suba, né? Não porque a gente está necessariamente reformatando a nossa onda, mas só porque a gente está deslocando ela da nossa referência, ok? Então, temos essa perspectiva aqui nesse nosso gráfico. E uma outra perspectiva que a gente pode ver também, ou que a gente pode analisar, é que a gente vai ter um formato de controle que pode ser diferenciado para esse nosso sistema aqui, que é um formato de controle de SPWM, né? Então, vocês conhecem o PWM padrão, né? A gente pode ter um sistema de controle que é o SPWM sendo embutido aqui. Esse SPWM, ele teria valores diferentes de DUT em cada instante de tempo. Então, ao longo do tempo, o meu DUT ele vai se alterando. Então, a gente também consegue olhar esse mesmo gráfico aqui em relação a isso. Então, em relação ao valor temporal do D, tá? Aonde a gente pode ver que em instantes de tempo ele vai estar lá em cima em VG positivo, ou seja, na tensão de entrada positiva. Em outros instantes ele vai estar em VG negativo, ou seja, vai estar na nossa tensão de entrada negativada, ou seja, invertida. Então a gente vai ter essa alteração ao longo do tempo, justamente porque a gente está falando de um sistema senoidal, certo? Se a gente olhar para esse cara, né, com esse filtro LC aqui. Então, se a gente olha para esse sistema com esse filtro LC, a gente enxerga que a nossa tensão ela faria isso aqui, né? Seria uma tensão senoidal. Ela sobe, chega num pico,
desce até outro pico, sobe até outro pico, desce até outro pico, e ela vai nessa característica. Então, olhando para ela de forma instantânea, ao longo do tempo, a gente vê que ela tem uma característica de ser alterada, né? Diferente daquele circuito apenas com a carga resistiva, onde essa tensão ela não seria alterada desta forma, né? A gente teria aqui basicamente uma onda quadrada, né? Ou um pulso. Teria uma linha reta até aqui, subiria instantaneamente uma linha reta até aqui. Então, a partir do momento que a gente sai daquela resposta quadrada e vai para uma resposta senoidal, nossa função ela tem uma tendência aqui diferente nesse formato, tá? Para ficar mais visível, eu vou pular as formulações, eu já volto na formulação e deixa eu mostrar essa forma de condução aqui, de modulação de sinal, pelo SPWM, tá? Esse SPWM aqui, ele é um tipo de controle senoidal, ok? Então, seria um PWM em função de um seno. Lembram lá que eu mostrei para vocês aula passada? Na verdade, não lembro se eu cheguei a mostrar ou não. Não lembro se eu consegui ou não. Mas vamos forçar a memória aqui. Se eu não mostrei, me perdoe. Mas por padrão, o que a gente vai usar, né, para fazer a parte de controle aqui? O que é o ideal, né? A gente fazer a utilização de um comparador com amplificador operacional, né? Vocês, galera que já fez analógica 3 ou já fez sistemas eletrônicos, lembra lá dos ampiops, lembra lá dos comparadores. Então, o ideal é a gente fazer a utilização de um comparador. O comparador, ele vai ter duas entradas, né? Uma delas vai ser uma onda triangular e a outra pode ser uma tensão estável, né? Uma tensão fixa. Aí a gente geraria um PWM propriamente dito. Ou a gente pode colocar essa tensão senoidal aqui como base de comparação. Dessa forma, a gente gera ao longo do tempo esse chaveamento aqui. Então vejam que esse chaveamento, que está aqui alterando o VA e o VB de forma negativa, seria basicamente a resposta que a gente vai ter desse ponto aqui, certo? Nessa nossa característica. Ou seja, quando esse VAB aqui está positivo, quer dizer que eu estou chaveando a chave Q1, o transistor Q1, e quando esse cara aqui está negativo, quer dizer que eu estou chaveando a nossa chave Q2, nosso transistor Q2. Então vejam que a gente está alterando ao longo do tempo. Eu tenho um período de tempo para Q1, período de tempo para Q2. Na próxima, esse período de tempo para Q1 aumenta, período de tempo para Q2 diminui. Período de tempo para Q1 aumenta, período de tempo para Q2 diminui. Período de tempo para Q1 aumenta, Q2 diminui. Aí a gente vai ter um processo de diminuir Q1, aumentar Q2, diminuir Q1, aumentar Q2, diminuir Q1, aumentar Q2, diminuir Q1, aumentar Q2. Então, esse processo ele vai acontecendo ao longo do tempo. Para que serve a gente fazer isso? Primeira coisa, né? E o que isso ajudaria a gente, basicamente? O que ajuda a gente a ter esse tipo, o que esse tipo de controle ajuda a gente dentro do nosso sistema? Primeiro, né? A gente pode ter uma resposta mais suave em relação ao acionamento dos elementos, né? Isso quando a gente está usando esse formato aqui para 3 níveis. Então, a gente pode ter respostas mais suaves. Então, para fazer acionamento de motor, para fazer acionamento de atuadores, esse formato é mais ideal, pois ele gera para a gente uma resposta bem mais suave no fim das contas. E outro ponto de a gente usar esse tipo de formatação aqui é que, obrigatoriamente, a gente vai meio que forçar que a gente sempre esteja fora
do nosso regime permanente ali para os nossos elementos LC. Então, dessa forma ali, a gente consegue ter, por se assim dizer, um melhor controle da formatação do sinal e a gente consegue ter uma resposta mais próxima da resposta ideal, que é a resposta senoidal que a gente quer encontrar. Ah, Priscila, eu sou obrigado a usar assim? Eu não posso usar um PWM normal? Tem que usar esse tal de SPWM? Não, a gente não é obrigado a usar esse SPWM aqui, né? Não temos essa obrigação, podemos usar um PWM normal. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa resposta ela vai tender a ser uma resposta muito mais hard, né? Ela vai acabar tendo uma formatação muito menos suave do que a formatação com essa característica de controle. E aqui também, Nicolas, eu acho que responde a sua pergunta anterior, né? Pode ter tempos diferentes? Pode, né? Aqui é um exemplo disso. Essa formatação ela vai ter esses tempos diferentes, né? Mas normalmente a gente só faz esses tempos diferentes quando a gente está formatando esse sistema de controle nesse formato, com a onda triangular e a onda senoidal. Se a gente está fazendo um PWM normal, não é tão comum que a gente coloque tempos diferentes para os dois acionamentos, tá? Então, eu estou usando PWM normal. Dificilmente você vai fazer um acionamento 60-40, um acionamento 70-30. Normalmente você vai fazer 50-50, 45-45, 40-40. Para esse caso aqui, nesse formato de modulação, aí sim a gente tem essa característica de fazer 90-10, 95-5, 85-15, 80-20, 70-30, e esse modelo ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, na verdade, não é a gente que está decidindo se vai estar 90-10 ou 80-20. A gente está fazendo com que ao longo do tempo ele vá se alterando dentro dessas proporções. A proporção vai alterando ao longo do tempo, não é uma escolha necessariamente nossa, tá? Beleza? Então, acho que também acaba mostrando ali um pouco daquela tua pergunta. Aí vocês podem até perguntar também, né? Pô, Priscila, mas como é que eu vou gerar uma onda triangular? Como é que eu vou gerar uma onda senoidal? Como diabos a gente faz isso, né? Aí vem N possibilidades, né, de sistemas de controle que a gente pode usar. A gente pode usar um controlador para fazer isso. A gente pode fazer um controlador para fazer esse sistema de controle, gerar essas ondas. A gente pode usar ali sistemas digitais, né? A gente pode usar um 555 para gerar alguma dessas ondas. A gente pode usar os próprios amplificadores operacionais nas configurações de osciladores. Então, eu posso configurar lá um oscilador triangular e um oscilador senoidal. Eu posso fazer utilização de um controlador. Óbvio, cada um vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Eu posso usar um cristal de oscilação para gerar aquela onda senoidal e também para gerar triangular. Mas a ideia é que a gente, entre aspas, não se preocupe necessariamente com o sistema de controle, né? E sim com a estrutura do elemento, a estrutura do circuito. Ah, mas eu preciso fazer o sistema de controle, né? Eu vou simular ali o circuito. Beleza, usa uma fonte triangular, usa uma fonte senoidal e testa, vê se o funcionamento é correto, se você tem a resposta esperada no fim das contas. Depois você se preocupa com o sistema de controle propriamente dito, tá? Então, essa a ideia. Beleza? Aí, se vocês ainda não fizeram eletrônica analógica 3, ou estão fazendo, teremos o complemento lá, né? Então, daí fica para lá para a gente ver comparador
e oscilador com ampliop. Beleza? Então, obviamente, não veremos aqui. Tá bom? Mas, basicamente, essa é uma formatação que a gente pode utilizar aqui para comparar. E ela acaba até sendo mais utilizada do que a normal. Famoso ampliop, famoso mesmo. Esse ampliop é monstro. Manjo, não, você não lembro, Tiagão. Mas em algum momento, não lembro se está fazendo, se você já fez, mas tudo bem. Essa matéria não precisa de sistema eletrônico, então eu não fiz ainda. Não, é que eu não lembro se você passou ou se você está fazendo esse semestre. Aí que tá. Eu não lembro se você já fez ou se você está fazendo. Eu lembro que você estava comigo em algum momento. Isso eu lembro. Minha memória não anda mais tão boa. Fiz passear. Perfeito, então. Aleluia, irmão. Isso aí. Calma, essa aqui tá quase acabando também. Você já passa, nunca mais vou ficar te enchendo o saco. Pia. Então, Delgado, essa matéria não precisa de sistema eletrônico? A princípio, não. Você não precisa necessariamente fazer o controle, né? Como eu disse, a gente pode simplesmente ir lá na parte de simulação, que é o que a gente está usando, no fim das contas, colocar as fontes, né? Colocar uma fonte PWM, colocar uma fonte senoidal, colocar uma fonte triangular. Então, você não precisa criar esse sistema de controle. Ah, na vida real, vou precisar? Sim. Né? Depois, quando você tiver com a tua formação completa e for fazer um projeto disso aqui, obviamente que além da estrutura de potência, você vai precisar fazer estrutura de controle. Né? Agora, dentro da disciplina, não é necessário. Beleza? Aí são coisas diferentes. Dentro da disciplina, eu não cobro que vocês façam o sistema de controle. E não vou cobrar que vocês façam o sistema de controle. Tá? Só estou comentando aqui sobre o sistema de controle porque ele influencia na resposta. Mas não estou falando, ó, vamos fazer e modelar desse jeito. Estou falando, ó, esse formato aqui influencia na resposta de tal forma que gera uma característica mais suave, que é normalmente utilizado desse jeito. Putz, preciso simular esse circuito. Beleza, vai lá, coloca as fontes triangular, fonte senoidal e segue o barco. Beleza? Alegria. Hashtag tomara. Porra. Chateado agora, hein? Sou tão legal com você, Pê. Daí, nesse momento, vocês falam, Prisiado, você não é legal nunca, cara. Não por não ter... Ah, tá. Ah, então beleza. Nem sopear, parte puxar saco. Olha só. Ai, ai. Opa, dei spoiler ali pra vocês. Também escrevendo acerta desse jeito, né, cara? Meu sobrenome, você não vai acertar, velho. Ai, ai. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então, para mostrar para vocês aqui a questão das formulações que normalmente a gente vai ter para esse nosso conversor, né? É certo. Jesus amado. Então, o que a gente vai ter aqui de formatação, né? Então, a gente tem ali o nosso VO instantâneo, né? Nosso VO instantâneo, ele vai ser igual a 2T menos 1 vezes o VG. O VG ali, no caso, é a nossa tensão de entrada. Ok? Então, poderia ser VS, VI. Então, aqui eu estou usando como VG por causa do formato padrão aqui do nosso esquemático, tá? Então, entendam esse VGI como V de entrada ou os VIs especificamente, tá? Vocês podem até perguntar, né? Mas, putz, o que tem a ver ali, né? Esse VOT, o VO instantâneo, né? O VO instantâneo, para caso a gente queira saber a tensão em qualquer ponto da nossa senoide.
Lembrando que isso aqui é para o sistema com a resposta senoidal, né? O sistema quadrado ou a resposta quadrada teria outra formatação, tá? De formulações. Então não seria exatamente desta forma, né? Então essa formulação aqui que eu estou mostrando para vocês nesse momento depende dessa resposta, tá? Depende dessa resposta senoidal. Ah, eu vou usar isso aqui sem esse filtro e vai dar certo. Não, não vai, né? Isso aqui depende da resposta senoidal propriamente dito. Tanto que esse D aqui, ele é o quê? Ele é um D que depende da nossa senoide. Ok? Ou seja, depende da resposta senoidal. Então fica, digamos assim, entre aspas, subentendido que quando a gente vai usar essa formulação, essa formatação, ela depende de a gente ter uma resposta senoidal. Se a gente não tiver essa resposta senoidal, não vai funcionar desta forma o nosso sistema, tá? Então, o nosso D ali especificamente vai ser 0,5 multiplicado pela nossa senoide de controle. E a nossa corrente de saída, ela vai ser igual à corrente do indutor, ok? Então a gente pode considerar que o IL no tempo é a mesma coisa que o IO no tempo, né? Então, corrente do indutor vai ser a mesma corrente da nossa saída, do nosso R, né? Então, quando a gente calcula essa corrente instantânea aqui no indutor, a gente, na verdade, está calculando a corrente de saída propriamente dita, né? Que vai ser, no fim das contas, o nosso VO instantâneo sobre o nosso R, né? Ou seja, 2D menos 1 multiplicado por VG sobre R. Tá? Então essas são as principais características que a gente acaba tendo sobre essa nossa estrutura. Tá? E outra, né? O VO instantâneo ali também é a mesma coisa que o VO sobre o capacitor. Né? Então poderia ali colocar VC instantâneo. O VC instantâneo é igual ao VO instantâneo. O IL é igual ao IO. Né? Então, temos aí essas características dentro do nosso circuito. Ok? E daí, para a gente visualizar aqui, a questão da formatação da onda, trouxe aqui uma simulação para a gente dar uma visualizada, certo? Onde a gente tem uma tensão em vermelho e uma corrente em azul, certo? Então, tensão aqui em vermelho, corrente em azul. Vocês podem falar, nossa, como essas linhas estão grossas. Não, pessoal. Ou, nossa, tá meio mal feito a linha ali, né? Tá cheio de buraquinho branco. Justamente porque o sistema é chaveado, certo? Essa nossa resposta senoidal aqui depende de vários chaveamentos que são feitos ao longo do tempo. Então, a gente não tem uma senoide lisa aqui no fim das contas, né? A gente tem vários chaveamentos, a gente tem toda a tendência de resposta do filtro. Então, tudo isso somado gera para a gente essa resposta que tem flutuação, certo? Então, tanto a tensão quanto a corrente aqui, a gente vê que elas têm flutuação internamente, né? Então, não é uma resposta senoidal perfeita que a gente acaba tendo aqui, né? A gente tem aqui os picos de tensão, os picos de corrente. Então, a gente tem uma variação dentro dessas tensões, tá? Aí até o Thiago ali, ele pode perguntar, né? O Delgado, mas isso aí não influencia o sistema, isso aí não causa problema, isso aí não acaba forçando o sistema? Podemos dizer que sim, né? A gente acaba tendo esse chaveamento dentro do sistema, isso influencia, né? Mas não a ponto de que faça com que quem está recebendo essa carga estrague, né? Não vai fazer com que a gente tenha uma diminuição de vida útil absurda dentro daquele sistema.
Justamente porque a gente nunca vai conseguir ter, né, uma tensão perfeita, uma corrente perfeita. A gente sempre vai ter alguma característica ali de imperfeição, né? Então, não é porque aquela nossa senoide ela está tremulada, por assim dizer, né? Ela tem uma variação interna, que isso vai inviabilizar a utilização dela. Óbvio, a gente sempre vai tentar fazer com que essa variação ela seja a menor possível. A gente vai tentar fazer com que a gente tenha uma melhor resposta possível, mas a gente nunca vai conseguir fazer algo realmente perfeito no fim das contas, né? Então, essa tendência de resposta ali, ela já é uma tendência de resposta bastante boa, né? A gente tem ali uma variação de alguns poucos volts dentro de uma escala de 220, então se a gente tem uma variação ali de 1 volt, não é algo absurdo no fim das contas, até porque a gente está fazendo uma conversão com um chaveamento. Então esse chaveamento ele vai acabar aparecendo, ok? Uma pergunta do Nicolas ali. Professor, se no circuito tiver algum componente que precise de CC, uso as fontes utilizadas no início ou converto esse aí? Essa é uma pergunta interessante, Nicolas. Essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que depende da tua aplicação, cara. Mas o melhor, entre aspas, seria fazer a utilização da fonte no início, né? Eu acho que esse seria a melhor coisa, se você conseguir fazer a utilização dela, né? Sem ter nenhuma deformação. Então, se ela conseguir te gerar uma corrente suficiente para o conversor CA e também para a tua outra aplicação CC, o ideal é fazer a utilização da fonte do início. Justamente porque você vai estar reduzindo a quantidade de elementos, você vai estar reduzindo a quantidade de componentes de forma geral, e você vai estar reduzindo a quantidade de conversões. Né? Porque, querendo ou não, você transformar do CC para o CA, você vai ter perda. Se você transformar do CA para o CC de novo, você vai ter uma, entre aspas, dupla perda, né? Você vai perder um pouco na conversão 1 e um pouco na conversão 2. Então, o ideal é tentar não fazer essa conversão 2, ok? Ah, mas não tem como, né? A fonte não dá conta, não sei, algo do gênero. Aí talvez você possa partir para fazer várias conversões ao longo do teu sistema. Idealmente falando, quanto menos conversão você fizer, melhor, certo? Então, putz, eu tenho aqui a fonte CC, tenho uma aplicação CC, vou tentar usar direto, né? Esse seria o ideal. Ou tentar sempre paralelizar essas conversões, né? Vamos supor ali, minha fonte aqui é 12 volts, né? Eu tenho uma fonte de 12 volts, eu preciso fazer uma aplicação de 60 volts CC e preciso fazer uma aplicação CA. Beleza, você vai ter dois conversores, né? Você vai ter um conversor CCCA e vai ter um conversor CCCC. O que eu tentaria fazer? Fazer dois conversores paralelos, né? Pegar a fonte inicial, converter para o CA, pegar a mesma fonte inicial e converter para o outro CC. Daí você deixaria duas fontes independentes. Acho que essa é a melhor formatação, né? Ao invés de fazer CC, CA, CA, CC. Beleza? Então, idealmente falando, acho que sempre tente gerar a menor quantidade de conversões do início para o fim. Se você precisa paralisar, beleza, né? Mas são duas conversões separadas. Você está convertendo de forma independente um do outro. Então, o teu conversor CC não precisaria do conversor CA. Né? Então, a chance de você ter uma menor eficiência ou coisa do gênero é maior. Beleza? Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Ou se fez sentido o que eu falei, né? Vai que não fez sentido nenhum. Fez? Então, beleza. Então, boa.
Aí é bonito. Então tá. Então, nos dando sequência aqui. Aqui a nossa ponte completa, né? Nosso inversor com ponte completa e o nosso push-pull, né? No formato push-pull, no fim das contas. Aonde a gente tem aqui os 4 transistores. No centro a gente tem a nossa parte primária do transformador, e daí aqui fora a gente tem a parte secundária do transformador, continua tendo filtro LC e a nossa carga aqui, o nosso R, beleza? Diferença aqui da ponte completa para meia ponte é que a gente só precisa de um único elemento de tensão de entrada. Então, a gente não precisa dos 2 elementos aqui de tensão de entrada, certo? Essa é a parte boa aqui desse nosso inversor de ponte completa. Porém, a gente vai estar fazendo a utilização de 4 dispositivos de chaveamento. Então, em vez de usar só 2, a gente vai estar usando 4. Né? Então, isso faz com que a gente tenha um custo, por se assim dizer, maior na nossa aplicação. Né? Mas eu acho que ainda é mais fácil a gente fazer a utilização de 4 chaves e uma fonte do que fazer a utilização de 2 fontes e 2 chaves. Né? Eu ainda, digamos assim, prefiro essa formatação aqui com a ponte completa. Tá? Também tem um outro ponto, né, que eu acabei comentando na aula anterior, que era a questão das perdas. Né? O sistema de meia ponte ele tem menos perda nas chaves do que o sistema de ponte completa. Por quê? Né? Quando a gente está fazendo o sistema de meia ponte, a gente só vai ter a nossa corrente passando por uma única chave, por um único transistor. Quando a gente tem o sistema de ponte completa, a corrente ela vai estar passando por 2 chaves. Né? Então, no caso aqui, a gente aciona S1 e S4 como um par, ambas têm que ser acionadas ao mesmo tempo para gerar o sentido da corrente, e no outro momento a gente vai acionar S2 e S3 para gerar o outro sentido da corrente. Então, ao invés de a gente ter um único transistor, uma única perda, né, a gente teria essa perda multiplicada por 2. Então, estou perdendo 1 volt por transistor, no sistema de meia ponte eu perco só 1 volt por fase, ou por semiciclo, né? Melhor dizendo, por fase não por semiciclo. Para essa característica aqui, a gente perderia 2 volts, um em cada transistor. Né? Então, ela tem uma perda um pouco maior, mas ela é um tanto facilitada por causa da utilização da única fonte de tensão, ao invés de fazer a utilização de 2 fontes de tensão. Ok? E aqui o nosso formato push-pull, né? Com o filtro LC aqui na saída para gerar a formatação, a nossa formatação senoidal. Então, o que a gente teria que fazer aqui é colocar o transformador, colocar o trafo para gerar esse aumento de tensão de 1 para N, né? E depende de quanto de tensão que a gente quer ter na nossa saída. Então, sempre vai depender dessa nossa quantidade de tensão, tá certo? Essa relação do nosso transistor. E aqui também uma outra forma de a gente olhar essa nossa ponte completa, né? A gente pode olhar ela desta forma, tá? Com as chaves, né? Aqui estou colocando os transistores propriamente dito, estou colocando o transformador e todos os elementos, ou eu posso colocar aqui no meio uma fonte de corrente, né? No caso, seria uma fonte de corrente, obviamente, senoidal, mas eu posso reduzir e apresentar desta forma, tá? Aqui é mais a formatação para que a gente veja a questão dos diodos como elementos de proteção, tá? Mais uma vez, aqui os diodos,
eles não servem como chave, tá? Eles não servem como elemento de chaveamento, tá? A gente pode usar sem os diodos ou pode usar com os diodos. Então, os diodos, eles não são a base de funcionamento do chaveamento. Eles são elementos de proteção nesse caso. Os elementos de chaveamento propriamente dito vão ser os nossos transistores, tá? Então, a mesma coisa que eu comentei para esse circuito aqui de meia ponte. O diodo, ele serve como base de proteção, tá? E eu vou ter, obviamente, um diodo para cada chave. Então, para proteger aqui de forma completa, a gente pode fazer o posicionamento de um diodo por chave. Eu lembro até que alguém comentou aula passada da questão de que esse circuito aqui é um circuito que parece uma ponte H. Na verdade, eu acho que foi esse, né? Não lembro mais perfeitamente, mas se eu não me engano, alguém comentou que esse circuito aqui parecia uma ponte H. Aí que tá, esse circuito aqui de minha ponte, a gente não pode chamar de ponte H, certo? Tem a mesma ideia, né, de a gente fazer o direcionamento da corrente para que a gente possa transformar a resposta da nossa carga em uma resposta CA, mas a gente não pode chamar isso aqui de ponte H. Quando a gente pega esse formato de ponte completa, aqui até tudo bem a gente falar que a gente tem uma ponte H no fim das contas, né? Que daí o formato é exatamente o mesmo. Então, para esse cara aqui, sim, inversor de ponte completa, podemos considerar como, entre aspas, uma ponte H, tá? Acho que vocês até talvez tenham feito uma ponte H lá em Eletrônica Lógica 2 ou algo assim, né? Ou tenham visto isso em alguma disciplina ali que vocês mexeram com controle de motor ou controle de direcionamento. A ideia é exatamente a mesma, tá? Só que aqui a gente não vai simplesmente fazer com que a gente tenha uma tensão na saída, né? Por mais que a gente esteja olhando dessa forma, a ideia é que a gente tenha normalmente uma elevação da tensão na saída e uma resposta senoidal. Então a gente não quer que o sistema responda 100%, entre aspas, como uma ponte H, que só direciona o formato quadrado. A gente quer que ele faça esse direcionamento, mas transforme a nossa tensão em uma resposta senoidal. Ok? Então a gente quer aqui normalmente colocar esse filtro LC na saída e se a gente quiser a elevação da tensão, que é bastante comum, a gente vai fazer a utilização do nosso trafo, do nosso transformador. Beleza? Por que eu digo que é comum, né? Se a gente pensar nas aplicações mais básicas, né? No break, acionamento de carga e assim por diante. Vocês até me zoaram lá do no break semana passada, né? Se a gente pensar nessas características, o que normalmente a gente vai ter é uma fonte, ou melhor, uma bateria de 12 volts, né? E a gente vai querer fazer a alimentação de algum dispositivo que vai estar em 110. Então, eu vou ter que elevar essa tensão num no break, né? Para fazer o acionamento de uma carga, provavelmente eu vou ter que elevar essa tensão. Para fazer a utilização desse inversor em um painel solar, também, mesma coisa. Né? O painel solar ele vai gerar uma energia para a gente vai armazenar isso numa bateria, que vai ser uma bateria provavelmente de 12 volts ou 24 volts. Se a gente quiser fazer uma micro geração de energia e mandar isso para a rede, a gente vai ter que elevar essa tensão. Então, normalmente, para a grande maioria das aplicações, a gente acaba esbarrando na questão da elevação. Então, muito provavelmente, a gente sempre vai fazer a utilização aqui do push-pull, né, do elemento com trafo. É 100% das vezes? Não é 100% das vezes, mas para a grande maioria das aplicações acaba fazendo utilização dessa formatação, tá? Aqui é só uma simplificação, tá, pessoal? Aqui tanto que é colocado uma fonte aqui, né, para a gente não precisar, digamos assim, demonstrar tudo, tá? A gente poderia demonstrar desta forma, só para uma questão de facilitação. Beleza?
Aí aqui também para voltar na questão da modulação, né? Até a questão ali naquela modulação de 2 níveis e tudo mais, né? O que a gente acaba tendo para esse cara, né? Considerando aqui a nossa ponte completa. S1 e S4 vão ser acionados ao mesmo tempo. Quando S1 e S4 estão acionados, S2 e S3 não vão estar acionados, né? Quando eu digo acionados, S1 e S4 estão conduzindo, eles estão fechados. S2 e S3 não acionados, quer dizer que eles estão abertos, não conduzindo, tá? Então aqui, quando S1 e S4 acionados, S2 e S3 não acionados. Quando S2 e S3 acionados, S1 e S4 não acionados, ok? Então isso é a formatação de controle que a gente tem para esse formato de ponto completo. Então, aciono S1 e S4, S2 e S3. Então, a gente sempre aciona em diagonal aqui, né? A gente nunca vai acionar S1 com S3 ou S2 com S4. Ou então S1 com S2, S3 com S4. Sempre na diagonal que a gente vai fazer este acionamento para que o sistema funcione corretamente da forma que a gente espera, tá? E mais uma vez, né, voltando lá na tua pergunta lá atrás, Nicolas. Pode ter dois tempos diferentes, né? Até pensando nessa característica de modulação, né? O que vai acontecer se a gente tiver esses dois tempos diferentes? A gente vai ter uma alteração da tensão média. A gente vai estar mexendo aqui na alteração, a gente vai estar mexendo aqui na tensão média no fim das contas. Se esses dois caras forem iguais, tensão média é zero. Se um for maior que o outro, pensando maior do tipo um é 60 e o outro é 40, estou aumentando a tensão média. Se S1, S4 for 40, S2, S3 for 60, eu estou baixando a tensão média, jogando ela para uma tensão média negativa. Então, conforme a gente está fazendo esse processo de chaveamento, de modulação, o que a gente está modificando é sempre a nossa tensão média ali no fim das contas. E a gente está fazendo com que essa tensão média ela vá sendo alterada várias vezes ao longo do tempo. Aí sim eu vou estar gerando essa resposta senoidal com essas arbitragens aqui no meio, né? Deixa eu voltar aqui que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Então é por causa dessas alterações ali que a gente vai gerando esse formato e também vai gerando esses pontos aqui no meio, essas ondulações no meio. Ou seja, vai gerando ali o nosso delta, tá? Precisa ter isso para funcionar? Sim, né? Infelizmente, vai do chaveamento funcionamento, né? Se a gente não tiver esses elementos sendo chaveados, basicamente a gente não vai ter o funcionamento correto aqui do nosso sistema, né? Então a gente precisa ter chaveamento, precisa ter essas características de delta para o funcionamento correto aqui dos nossos elementos, tá? Então aqui também uma outra simulação, a mesma coisa basicamente, né? Só que com um circuito de ponto completo e aqui sendo apresentado o chaveamento, né? Que foi feito, que praticamente não dá para ver, né? Porque a frequência de chaveamento é alta, né? Mas a gente consegue ver que as respostas elas são praticamente iguais, né? Então não tem muito o que fugir. Esses elementos de chave são transistores. Sim, isso, transistores, exatamente. Aí a gente pode, né, usar tipos diferentes, né? De cada tipo diferente vai ter a sua velocidade de resposta, vai ter a sua diferença em relação às tensões, né? Você diz exemplo de transistor? Então, o que eu posso utilizar de transistor aqui, né? Posso utilizar um bipolar, eu posso utilizar um transistor FET, eu posso fazer a utilização do MOSFET,
Você pode perguntar, né? Putz, o que, que vai ter de diferença de cada um, né? O bipolar, por exemplo, ele vai ter uma frequência de chaveamento maior, ok? Mas ele vai normalmente aguentar menos tensão sobre ele. Além de normalmente eu ter ali uma perda de tensão também é maior sobre ele, certo? Então, eu vou ter um pouco mais de perda, vou ter um pouco mais de velocidade de chaveamento, mas eu vou perder em relação à tensão total que ele aguenta. Ah, eu vou para um MOSFET. Beleza, o MOSFET ele vai ter uma frequência de chaveamento menor, então eu vou conseguir uma frequência máxima menor com ele, eu vou ter uma tensão de perda sobre ele um pouco menor, e a tensão máxima que ele aguenta vai ser maior. Então, se eu pensar em questão de aplicação, eu preciso de uma aplicação com uma frequência mais alta e uma tensão relativamente baixa. Putz, eu posso ir para um bipolar. Eu preciso de uma aplicação que tenha uma frequência de chaveamento baixa, mas a tensão que eu preciso ter é mais alta. Aí eu vou para um MOSFET. Então vai depender das tuas características do sistema, tá? Lembra do trabalho passado que pedia lá um item que era a especificação do sistema, do tipo, quanto de tensão vai ter sobre cada chave, por exemplo, né? Aqui a gente pode olhar, quanto de tensão que eu vou ter sobre cada chave, né? No caso, eu vou ter sempre a tensão máxima dividida por 2 em cada chave. Então, se eu for olhar dessa forma, eu preciso ter 300 volts na saída. Então, eu preciso de uma chave que aguente 150 pelo menos. Se eu tenho que comprar uma chave que aguenta 150, putz, talvez um bipolar não aguente isso. Mas eu vou achar um outro transistor que aguenta. Ok? Então, vai depender ali da tua especificação para dizer qual tipo de componente. Óbvio, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Tá? E a gente vai falar mais sobre componentes depois das estruturas. Beleza? Então, depois das estruturas, a gente vai ver entrar especificamente em componentes, não bipolar, porque vocês já viram isso lá em analógica, mas vai entrar nos outros formatos. Beleza? Então a gente vai terminar de ver os inversores, daí a gente vai para o CACA e depois a gente entra em componente propriamente dito. Beleza? Respondido? Não sei se ficou claro para ti. Então, beleza. Boa. Eu vou só comentar que nesse momento a galera que tá na aula deve estar falando, nossa, o Priscila tá falando sozinho, velho. Tem nada no chat, foi mandado uma dúvida direto para mim, né? Em private. Eu não tô inventando dúvida, tá, galera? Caso vocês olhem e falem, nossa, o Priscila tá loucaço, tá inventando dúvida já. Não estou inventando dúvidas. Quando eu invento a dúvida, eu aviso vocês, vocês podem perguntar tal coisa. Veio no privado a dúvida. Por isso que eu respondi, vocês não estão vendo ela no chat aí, tá? Ou sou só eu dando a desculpa, né? Eu tô inventando as perguntas aqui para falar que tem pergunta e tô falando para vocês que tá no privado, né? Pode ser uma mentira isso também. Nunca saberemos agora, pessoal. Nunca saberemos. Fica aí a questão. Eu tenho como provar, sim, Sintra. Aí que tá. Tenho como provar. Então, tô tranquilo. Mas vai? É exatamente essa a pergunta. Não vou, né, cara? Vou deixar vocês na dúvida aí, ou vocês ficarem pensando que eu sou louco mesmo. Quer dizer, não precisa de muito, né, pra vocês pensarem isso, mas ok. Beleza? Então, dando sequência aqui, né, questão da formulação do nosso sistema de ponte, né?
na prova existia uma pergunta. Ai, vocês me quebram as pernas, pesado. Esse aí é... Eu podia, né, abrir uma prova em branco lá e falar: façam as perguntas. E aí? Se vocês errarem as perguntas... Tá, esqueça, tô pirando demais já. Bentinho Capitu versão prisiada. Ai. Boa. E fica aí a dica cultural. Quem nunca leu Dom Casmurro, leia. Muito bom. Voltando. Então aqui a questão da formulação do nosso sistema de ponte completa, né? A gente tem uma primeira formulação aqui que diz que o MI vai ser igual ao VAB de pico dividido pelo BF, né? Aí vocês perguntam para mim, né? O que diabo é VF e o que diabo é MI, né? O nosso VF aqui é a nossa tensão de saída, certo? Tensão sobre a nossa carga. O VAB seria essa tensão que eu tenho aqui antes do filtro, tá? Então, idealmente falando, a gente considera a tensão que está sendo chaveada no AB, né, que ainda vai ser uma tensão quadrada, e o VF a gente considera como a nossa tensão final, aqui a nossa tensão de saída, certo? Então, VAB é essa tensão aqui, 2 chaveamentos, né, ou pós-chaveamento, antes de eu, entre aspas, entrar aqui no meu sistema de filtro, antes de entrar no sistema de push-pull, nesse ponto, e o VF é a tensão final, tá? Esse MI aqui é o que a gente chama de índice de modulação. Então, o índice de modulação, ele serve basicamente para a gente verificar se a nossa modulação, ela está, digamos assim, muito alta ou muito baixa, né? Então, o índice de modulação aqui, ele serve para verificar a qualidade da modulação que a gente está executando no fim das contas, dentro desse nosso sistema, tá ok? Então, idealmente falando ali, né, quanto mais próximo de 1 esse cara for, a princípio, melhor para a gente, né? Quer dizer que a nossa modulação, ela está gerando ali uma resposta na saída muito próxima da resposta do chaveamento propriamente dito, tá? E vocês podem perguntar, né? Por que diabo que a gente precisa desse índice de modulação aí, né? Porque o nosso D instantâneo depende desse índice de modulação e o nosso VAB aqui, ou o nosso VF, dependem do nosso D instantâneo, né? Então, aqui é basicamente a mesma fórmula, né? Lá do anterior. Mas a gente precisa daquele D ali para saber qual que é o valor instantâneo das nossas tensões. Lembrando que tudo isso aqui vale para formatação senoidal, tá? Ah, eu não coloquei o filtro LC na saída, eu estou tendo uma saída quadrada. Ok, essa formulação não funciona, né? Essa formulação só funciona para o nosso elemento senoidal. Tá certo? Então, aqui a gente tem ali, digamos assim, uma qualidade da nossa modulação. Se a qualidade da nossa modulação for ruim, a gente vai ter uma tendência a ter uma resposta de saída diferente, ou, digamos assim, mais baixa, né? Se a gente tiver uma modulação melhor, a gente vai ter uma tendência a ter uma resposta de saída melhor, ou seja, mais alta. Né? Até, né, o melhor e pior depende, né? Às vezes a gente pode querer ter uma modulação, entre aspas, ruim para gerar uma saída mais baixa, né? Não quer dizer necessariamente que a modulação está ruim, né? O índice de modulação ali, óbvio, ele tende a dizer essa qualidade, mas às vezes a gente pode querer ter uma modulação, um índice de modulação mais baixa para gerar uma tensão mais baixa na saída,
né? Só que a partir do momento que o nosso índice de modulação esteja muito baixo, talvez a gente esteja errando alguma coisa no projeto, né? Então a gente pode verificar que a gente tem que diminuir demais a modulação para chegar na resposta que a gente quer. Então talvez a gente pudesse reajustar o nosso projeto para ter um melhor aproveitamento dele, né? Basicamente dizer que o nosso índice de modulação ali está baixo, quer dizer que eu estou usando pouco da energia da entrada, né? Quer dizer que eu estou modulando pouco. Quer dizer que eu estou a maior parte do tempo deixando todas as chaves abertas, ou seja, eu não estou usando a energia da entrada na saída. Então, talvez o meu projeto ele não esteja tão bem adaptado ou não seja tão correto, entre aspas, né? Óbvio, tudo vai de projeto para projeto, que eu estou generalizando, tá? De alguma forma, mas não quer dizer que caso o meu índice de modulação esteja baixo, que ele está necessariamente errado ou que ele é necessariamente ruim. Quer dizer que talvez tenha ali algumas possibilidades de que o meu projeto não esteja bem elaborado, que ele não esteja bem colocado dentro do que a gente realmente precisa e que a gente poderia gerar ali algumas alterações para que ele esteja mais bem adequado dentro do todo. Beleza? Então, basicamente, isto daqui. Beleza. Eu vou pular esse aqui rapidamente e eu já volto nisso. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, questionamentos até aí, pessoas. Olha só, certinho no horário. Perfeito. Dúvida, pode falar do trabalho? Qual trabalho, Pé? Calma, Pé. Spoiler, isso aí já. Vou falar em instantes, calma, já explico para vocês. Calma, Pia, calma. Dúvidas gerais, hein? Ô, Prisada, fala do estágio. Não, calma. Estágio é depois. Depois do intervalo, tá bom. Estágio, outro lá. Você nem faz estágio comigo, Pia. Conta aí, tinha uma pergunta. Sim, Pia. Não tô louco ainda. Quer dizer, não tanto, pelo menos. Quer dizer, louco sim, não tô esquizofrênico ainda. Eu acho. Ah, desculpa, não existe. Não, de boas, fixos. O dia que eu ficar esquizofrênico, vocês vão notar, eu acho. Mas eu ainda não tô esquizofrênico. Meio louco, talvez, mas isso aí já é culpa da pandemia. Acho que tá todo mundo meio noiado da mente. Mas esquizofrênico eu acho que ainda não. Quem não? Exato, né, cara? Quem não nessa pandemia? Mas esquizofrênico acho que já é demais. Então tá normal. Ai, ai. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui e explicar um pouco. Um pouco não, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Só um pouquinho de estresse. Ou se fosse só um pouquinho, tava bom, né, cara? Mas tudo bem. Aqui, ó. Eu coloquei aqui nesse nosso último slide uma atividade aí para vocês fazerem pós-intervalo. Eu acho que vocês conseguem ainda terminar hoje, né? Se vocês usarem aí o finalzinho do nosso horário para fazer atividade, eu indicaria para vocês usarem, né? A nossa pós-intervalo para fazerem aqui atividade. Então a ideia é o quê, né? Pesquisar sobre a modulação com 3 níveis, descrever seu processo de funcionamento e características dentro dos circuitos apresentados, tá? Então, isso que eu apresentei aqui para vocês, desses circuitos, é tudo modulação de 2 níveis, tá, pessoas? Então, essas características aqui que eu mostrei para vocês das modulações, dos circuitos, é modulação de 2 níveis, ok? Da aula passada, isso eu lembro que não foi ao vivo, mas tem lá no vídeo, eu explico sobre o nosso sistema de modulação de 3 níveis, certo? Então tem já alguma coisa lá, mas a ideia é que vocês deem aqui uma pesquisada, né?
e descrevam o que muda ou o que mudaria no caso de a gente usar uma modulação de 3 níveis. Então, basicamente, a ideia é descrever o que é uma modulação de 3 níveis e o que isso afeta os nossos circuitos caso a gente faça a utilização dessa modulação de 3 níveis, certo? Então, basicamente, descrever o que é e descrever o que afeta, o que muda no circuito se eu usar a modulação de 3 níveis ao invés de usar a modulação de 2 níveis. Beleza? Essa é a ideia. Aí, a ideia é que vocês façam em duplas, né? Aqui a atividade, ok? Apenas um ali precisa entregar no portal, então não precisam os dois entregarem no portal da dupla. Vocês têm até sexta-feira para entregar, né? Então não coloquei para hoje, né? Necessariamente, porque vai que alguém não pôde vir para aula ou algo assim, então vocês têm ali até dia 22, que é sexta-feira, para entregar. Vocês vão montar aqui no modelo do relatório da disciplina, né, com no máximo 2 páginas. Então não é um negócio para escrever uma monografia sobre, né? É algo simples, só para que vocês pesquisem e entendam ali um pouco sobre isso também, né? Então eu quis fazer algo um pouco diferente, ao invés de eu dar todas as informações para vocês, dei que a grande parte, deixei um pedacinho ali para vocês pesquisarem por vocês, tá? E daí, né, como vocês vão ter este trabalho aí, no fim das contas, vocês vão ter aqui uma bonificação de pontuação no segundo bimestre. Ok? Sábado? Dia 22 é sábado? Ou no caso é para pôr para sábado? Não entendi ali. Dia 22 é sexta, não é? Ah, é verdade, dia 22 é sábado. Muito obrigado. Ok, perdoa eu, galera. Eu coloquei para sábado, não para sexta, tá? Dia 22 é sábado, não sexta-feira. Tô loucaço aqui já. Tá? Duplas um bom método de corte de... É, exato, cara. Não tô afim. E não é 68, é 72, acho. Aí é demais, cara. Até uns 35, tudo bem. Porque daí vai dar 70 páginas no total, né? Até tudo bem. É, não é tão cabuloso, mas muito mais que isso também não rola. Tem mais coisa para fazer da vida. Beleza? Sucesso. Tá, dia 22 é sábado. Boa. Mas a gente aceita para sábado. Não, dia 22 é sábado mesmo. Eu que confundi. Desculpe, Rodrigo. Dia 22 é sábado. Não é, não é sexta. Eu tava na cabeça com sexta, mas fica aqui para sábado mesmo. Beleza? No portal tá para sexta? Então já arrumo lá, galera. Então considerem essa data aqui, tá? Considerem para sábado. Eu já arrumo lá no portal, vai ficar para sábado. Não se preocupem, fica para sábado. Eu já arrumo lá. Considerem a data do dia 22. Valeu, Rafa, por avisar. Faz grupo de 72, fica mais rápido. Cara, concordo que fica, mas aí não adianta muito, né, cara? Grupo de 72 para fazer um trabalho de 2 páginas, acho que é meio puxado, cara. Então, acho que duplas tá bom. Beleza? Relatório que nem o exemplo do portal, isso. Puxado porque um só vai... Exatamente. Exatamente. Usem aquele modelo do portal lá, tá? Aquele modelo do portal tá na pasta de documentos gerais, a última pasta lá, tá, galera? A última pasta lá tem a pasta de documentos gerais. Deixa eu até abrir aqui, ó. Então aqui tem, na última pastinha aqui, documentos gerais,
Tem aqui, ó, modelo do relatório da aula experimental. Usem este doc aqui, por favor. Beleza? Então, usem este carinha aqui que está no documento geral. Já vou aproveitar que vocês falaram, né? Versores, já vamos alterar aqui a nossa data para sabadão, então. Vamos lá. Senão depois eu esqueço. Então já vamos alterar e já segue o barco e já alegria. Tá, a pedidos 22. Beleza? Ó, 22 até as 11, tá? Então, usem hoje, pessoas, pós-intervalo, que vocês terminam hoje. Não é para fazer um negócio cabuloso, absurdo. É para ser algo mais simples, tá? Então, acho que dá para terminar hoje ainda. Mas, em todo caso, tá aí até sábado. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? De boas? Então beleza.